Estamos de volta então com o nosso terceiro bloco do programa Respostas e nós vamos direto para elas porque chegaram algumas perguntas aqui e a gente vai tentar nesse bloco responder a todas. O Fábio, lá do bairro Cristo Redentor, nos pergunta: é verdade que Jesus realmente morreu na Sexta-feira Santa? Sim, Fábio. Jesus é verdadeiro Deus, porque se não é Deus não pode nos salvar, mas é verdadeiro homem. E vive em plenitude a sua humanidade, no sentido de que, embora não tenha pecado, Jesus aceita sofrer as consequências do pecado. E a morte, o que é? Segundo o dado bíblico, a morte é consequência do pecado, é fruto do pecado. A morte é a última inimiga, a mais temível, a mais terrível. Então Jesus faz a experiência do morrer. E você sabia, Fábio, que o Sábado Santo é ainda um dia de silêncio? Exatamente por isso, porque a igreja está velando, está junto do túmulo do seu Senhor, porque a descida à mansão dos mortos, desceu à mansão dos mortos, você lembra que você reza no creio? E desceu à mansão dos mortos? Gente, isso aqui para dizer de maneira assim muito simples: morreu. Morreu. Fez a experiência da morte. Mas como é homem e Deus, sempre inseparável, ele desce à morte e é capaz de trazer a humanidade à vida porque é Deus. Não foi só Jesus, o homem, que morreu, não é só sua natureza humana. E por isso que você tem que tomar cuidado, Fábio, quando a gente fala assim: ah, mas morreu, mas ele era Deus. Cuidado, que aqui você está cometendo uma heresia. Você está dizendo que o fator divino, a humanidade divina de Jesus, desculpem, a natureza divina de Jesus está interferindo na sua humanidade, de forma que ele morreu aparentemente. Não, ele morreu. Fez a experiência da morte. Você lembra a angústia, Fábio, do Getsemane? Pai, se podes, afasta de mim este cálice. Que cálice, Jesus está dizendo? Sobretudo o cálice da morte, da experiência do isolamento total, inclusive de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? É como se Deus abandonasse o próprio Deus por um instante de tempo. Mas neste instante de tempo, Deus vai ao poço da humanidade para buscarmos no mais profundo escuro, no mais profundo isolamento da existência, quase que como numa visita ao nada que a morte nos leva. E aí Jesus pode nos ressuscitar. Então, Fábio, Jesus morreu, fez a experiência da morte, assim como nós vamos também fazer, como inúmeros dos nossos irmãos fizeram, mas com a certeza que agora ele, da morte, vem nos trazer para a vida. E isso que é bonito, Fábio. Jesus busca vencer o mecanismo da morte, o veneno, a partir de dentro, porque ele mesmo fez esta experiência. Não é um poder que vem de fora, mas de um Deus que morre para me salvar, para salvar você. Jesus vive plenamente a sua humanidade. Por isso, Fábio, Jesus morreu. Tá? Morreu realmente. E eu acho até interessante que podemos até falar de uma sequência de perguntas que tem tudo a ver também com esse maravilhoso final de semana que a gente está vivendo. E você vai perceber isso pela próxima pergunta. O Carlos Henrique, lá do bairro Giocondo Orsi, não sei se é isso mesmo, né? Mas acho que eu já ouvi falar desse bairro. O Carlos pergunta: Jesus sabia que Deus Pai iria ressuscitá-lo? Carlos Henrique, no estudo da Cristologia, que é a disciplina que estuda Cristo, existe um tópico, um tema, a consciência de Jesus. Jesus tinha consciência de ser Deus? Jesus tinha consciência de estar realizando uma missão que foi dada para o Pai? E aqui chegamos à sua pergunta. Ele, quando está para morrer, ele tem consciência de que o Deus Pai iria ressuscitá-lo? Atenção, volto aqui. As duas naturezas estão presentes em Jesus, mas elas são distintas. Mas uma natureza não anula a outra. Então Jesus, como homem, vive todas as angústias que um homem contempla na sua vida. Teve medo de morrer. A angústia é tanta que se fala que Jesus suou sangue. É uma experiência que dizem alguns médicos e alguns cientistas que é possível fazer. Mas atenção, essa experiência é possível de ser feita somente num grau extremo de angústia. Então significa que Jesus não brincou, quer dizer, ele passa por essa experiência da morte plenamente, de modo pleno. Mas o que Jesus tem consciência? Tem consciência em cada fase, em cada etapa psicológica do seu desenvolvimento. Jesus, criança, tem consciência que uma criança pode ter mas é uma consciência plena.
sempre em total sintonia com a vontade de Deus. Já adolescente no templo, vocês lembram o que Jesus respondeu quando os seus pais indagaram, mas por que você fugiu? O que aconteceu? Onde você estava? Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai e eu tenho que fazer a vontade do meu pai? Quer dizer que Jesus já vai apresentando em cada etapa sucessivas um crescimento no grau de consciência que ele tem da sua identidade divina e da sua missão. Mas é óbvio que nós não podemos pensar que essa consciência dá a Jesus, digamos assim, um privilégio que nós, por exemplo, não teríamos diante, por exemplo, da morte. Então ele faz a experiência da morte exatamente como angústia, como isolamento total, como se tivesse pecado. Se fez pecado por nós, diz Paulo. Mas então experimenta a morte como eu e você experimentamos. A volta ao nada, o isolamento total, o afastamento inclusive do próprio Deus, né? Da vida, que Deus é a fonte da vida. Então Jesus tem consciência, ele implora ao Pai a ressurreição, mas se entrega totalmente à vontade desse Deus, né? Viveu em total obediência ao desígnio de Deus. Você lembra, Carlos Henrique, que Jesus fala, por exemplo, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus precisa ter consciência da vontade de Deus para que a sua vontade possa estar em sintonia com a vontade de Deus. Então Jesus, vejam, a última palavra, Carlos Henrique, que Deus diz na cruz, que Jesus diz na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, Pai, está tudo consumado. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Agora eu estou em tuas mãos. Isso significa que Jesus tem uma plena consciência. Jesus já tinha alertado os discípulos. O Messias vai ter que enfrentar a cruz. Pedro reagiu. Impossível. Mas Jesus já anunciava também sua ressurreição. Era já uma esperança que a comunidade possuía pelas pregações e pelo anúncio de Jesus. Então Jesus esperou em Deus sua ressurreição, mas se entregou totalmente à morte, passou pela experiência da morte e esperou em Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É um salmo, é uma oração de confiança em Deus. Se abandonou totalmente em Deus. Também a nossa morte vai ser pedida essa entrega total, né? O despojamento total, inclusive da nossa morada, né, Carlos Henrique? Inclusive do nosso corpo. Entregaremos tudo. No fundo não é só uma fatalidade, mas é também uma entrega. A morte também. Chega a hora que a gente tem que, não é desistir da vida, mas aceitar essa experiência que nós precisamos passar, exatamente para encontrar a vida plena, né? Então, muito bem, Carlos Henrique, Jesus nos salva exatamente porque desceu, fez a experiência da morte, mas também ressuscitou. Agora nós vamos para uma pergunta que continua sendo ligada a esse tempo, né, que nós estamos vivendo. É uma pergunta da Cidinha, lá da Vila Planalto. A Cidinha nos pergunta o que representa o Círio Pascal. A vela que acendemos nele é benta? É benta sim, sabe por quê? É benta por causa do fogo. Sabe aquele fogo que o padre vai abençoar? Vai ser feita a bênção do fogo novo? Ali, com aquele fogo daquela fogueira, aquele fogo abençoado, vai ser acendido o Círio Pascal. Uma vez que a sua vela vai ser acendida no Círio Pascal, sim, a sua vela se torna uma vela abençoada. E sabe que tem um sentido muito bonito? O sentido da vela e o sentido do Círio Pascal. O Círio Pascal é uma grande vela que vai simbolizar para nós, vai estar presente nas nossas celebrações dominicais durante todo o tempo pascal. E depois, em todos os batismos, vocês vão perceber que o Círio Pascal vai ter que ser aceso. O que significa? Jesus ressuscitado, Jesus está vivo. É um símbolo muito bonito, o Círio Pascal. Círio Pascal exatamente porque essa vela grande simboliza a nossa profissão de fé na ressurreição e na vida que Jesus está presente no meio de nós. Você sabe que cada vez que você acende uma vela, você está dizendo que eu creio na ressurreição, que eu creio na vida? Vejam, a vela, o que acontece com a vela e com o Círio Pascal? Ele vai se consumindo, vai morrendo para dar vida. Toda vez que você acende uma vela, é como se você estivesse rezando o creio. Como se você estivesse dizendo, eu creio na vida, eu creio na vida, eu creio na luz. Sabe aquela luz da vela? É a luz de Cristo ressuscitado. Ele vive, Ele está presente no meio de nós. Nós não somos discípulos de um morto. Nós não seguimos um morto. Nós seguimos Jesus vivo. O que nós vamos celebrar hoje aconteceu, foi real. Por que a nossa igreja é apostólica? Porque os apóstolos disseram, nós vimos o Senhor.
Ele está vivo. As aparições do ressuscitado, o túmulo vazio, são estas tradições que vão sendo passadas pelos séculos. E a nossa grande certeza é essa, Cidinha. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, diz Paulo. Talvez entre os homens nós sejamos os mais dignos de pena, diz Paulo, se Cristo não ressuscitou. Então, o Círio Pascal, vocês vão ver que tem todo um ritual de marcar o ano, porque é hoje que Jesus está ressuscitado. 2019, vai ser colocado lá o número, vai ser colocado Jesus nas hastes, em cima e embaixo, alfa e ômega da história, princípio e fim de tudo. O nosso Salvador está vivo. Então acompanhe. Às vezes o pessoal, os ministros ficam muito ali na frente e não dá para você ver essa gestualidade, essa ritualidade de preparação do Círio Pascal. Mas é um símbolo, Cidinha, muito lindo, tá? Então veja que esse Círio Pascal representa para nós a vida que morreu, que se consome, mas que vive, aquela luz nova, porque a morte é comparada com as trevas. Sabe aquela dor que você sente? Hoje você vai encontrar, por isso que a gente começa a celebração no escuro. O escuro da vida, as sombras da nossa vida, a tristeza. O que te causa tristeza? Sobretudo a morte. E Jesus é a luz que vence as trevas, lembra? Nós vamos cantar isso. O cavalo e o cavaleiro sucumbiu, caiu no mar, foi afogado. Deus vence o mal e nós vamos vencer com Cristo. Isso que simboliza, na verdade, o círio é a tocha dessa luz que significa o meu caminho é iluminado por Cristo e com Cristo eu vou para a vida. Ele vai vencer. Esse é o sinal belíssimo do Círio Pascal. É um sinal de esperança, viu, Cidinha? Um sinal de esperança, tá? Então, muito bem, o Círio Pascal representa isso, né? Muito bem, agora a pergunta do Vinícius Bernal, e nós estamos tentando aqui praticamente responder a todas as perguntas hoje. Estou indo um pouquinho mais rápido, né? Mas a gente quer contemplar as perguntas de vocês. O Vinícius Bernal faz uma pergunta também para nós agora, interessante. Por que não vemos essa transmissão da fé fielmente dos nossos pastores? Posso corrigir um irmão que diz que o padre disse para ele algo que não é do depósito da fé? Vinícius, vamos tomar muito cuidado, que às vezes eu vou dizer alguma coisa aqui e vai ser mal interpretada. Sabe, eu procuro estar aqui no programa Resposta sempre em muita sintonia com o bispo diocesano, com os padres, tá? Às vezes já aconteceu um pequeno mal entendido numa frase que eu teria dito aqui, eu procurei a pessoa para dizer, olha, procura sempre estar em sintonia, em comunhão com o padre, aí, com os pastores que você tem, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não espalhar confusão entre nós. Mas é verdade que, às vezes, muitos padres, infelizmente, não estudaram bem uma boa teologia. Quase todos nós, padres, temos algumas deficiências no nosso percurso de fé, né? Mas nós somos sempre acompanhados pelo bispo diocesano, somos acompanhados pela comunidade de fé exatamente para que possamos ensinar aquilo que faz parte integral do depósito da fé. Mas você vai perceber, Vinícius, que dentro da comunidade existem as interpretações. Tem gente de uma corrente mais conservadora, que você vai perceber dentro da sua comunidade. Tem gente que vai ser um pouco mais progressista. Essas tendências, elas são normais dentro da comunidade. O problema é quando a gente vai de um extremo ou vai para o outro extremo. E aí começam a acontecer divisões dentro da comunidade, né? Mas, sobretudo, tenham paciência com os padres, né? Todos nós padres também temos os nossos limites. E vocês que estão aí nas comunidades, vocês percebem isso, né? Mas, normalmente, gente, eu digo assim, com raríssimas exceções, normalmente o padre está ensinando aquilo que está em comunhão com o bispo, como, por sua vez, está em comunhão com o Papa Francisco. Mas é verdade que vocês vão perceber que dentro das comunidades, às vezes, alguns padres vão ensinar algumas coisas estranhas. Você vai perceber. E aí, procure se informar melhor. Procure o bispo, no sentido, procure o Papa, procure a igreja, nesse sentido. Só que isso não acontece todo dia. E às vezes o padre fala alguma coisa que você não gosta de ouvir e você acha que ele já está falando algo errado. Tomar cuidado. Tem certeza que o padre, de repente, ele não destacou uma outra perspectiva? Porque pode se ver sobre diversos ângulos um tema, né? Agora, é óbvio que quando você percebe que existe um posicionamento diretamente, explicitamente,
contrário à fé, quem que é o primeiro responsável na diocese? O primeiro responsável à fidelidade, ao depositum fidei, ao depósito na fé, é o bispo diocesano. Ele é o encarregado, digamos assim, por primeiro, de vigiar para que sejamos fiéis à palavra de Deus, para que a sua transmissão corresponda com fidelidade àquilo que é revelado na palavra de Deus e na sagrada tradição, né? Então, Vinícius, procure sempre, né, essa sintonia com os pastores, né, com o bispo. Isso é um momento que nós vivemos, é um momento assim onde todo mundo está tentando dizer a sua verdade, está tentando destacar desse sagrado depósito algumas coisas. Mas atenção, nós não podemos, o padre, sobretudo, eu concordo com você, o padre, sobretudo, não pode passar uma visão parcial, tá? Porque ele tem que ser representante da comunidade como um todo, né? Como um todo dentro da comunidade. Então ele precisa ter uma visão que seja capaz de respeitar as diversas tendências, que seja capaz de não tocar os extremos, porque tocando os extremos necessariamente nós vamos ferir o dado revelado. Repito, tocando os extremos necessariamente nós vamos ferir o dado revelado. Vinícius, continua firme aí na sua fé, ajudando a nossa comunidade, a nossa igreja a continuar transmitindo a sua fé. E nós estamos chegando então no final do nosso programa Respostas. Agradecemos as questões, as perguntas que vocês nos trouxeram e vamos pedir então que a bênção de Deus nesse sábado santo chegue até você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O programa Respostas está ficando por aqui e nós nos veremos no próximo sábado, a partir das 10 da manhã. Fiquem com Deus, uma feliz e santa Páscoa a todos vocês!